Boa noite, igreja. Salmo 86, a palavra do Senhor nos diz assim: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja, Senhor, nesta noite, por todos que aqui estão, Senhor, que todos prestem louvor a Ti, que todos prestem gratidão a Ti por tudo que Tu és, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós, ó Pai. E nós te agradecemos por estar neste lugar que é a Tua casa, Senhor, um lugar que encontramos abrigo em Ti, ó Deus. Te pedimos que a Tua palavra encontre lugar em cada coração esta noite, que possamos sair daqui, ó Deus, transformados, revigorados, renovados pela Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma leitura ainda conjunta com a igreja no Salmo 86. Na verdade, eu tinha lido 84, né? No Salmo 86, nós vamos ler de 1 a 11, uma leitura responsiva. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que Te invocam. No dia da minha angústia clamarei a Ti, pois Tu me responderás. Todas as nações que Tu formaste, virão e Te adorarão, Senhor, e glorificarão o Teu nome. Ensina-me o Teu caminho, Senhor, para que eu ande na Tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o Teu nome. Eu tinha lido uma outra versão e ela dizia: une o meu coração ao temor do Teu nome, Senhor. Que o nosso coração possa estar unido ao Senhor e que a palavra temor não tenha um sentido de medo, mas de respeito, de reconhecimento da grandeza do nosso Deus e que Ele ocupe sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Nós vamos cantar agora o hino de número 347 do cantor cristão. Tá bom. Vindo sombras escuras nos caminhos Teus, oh, não tem desanimes, cantam hino a Deus. Cada nuvem escura é um arco-íris traz, quando em Teu coração reinar perfeita paz. Se Teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre Te acharás. Se Teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres, nos esquecerás, fruirás gozo e calma sem tristes. Se Teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre Te acharás. Se
estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Amém, né? Podemos encontrar paz e ânimo na presença do Senhor, como diz lá em João 16, deixo-vos a paz, né? No mundo tereis aflições, mas a minha paz vos dou. Eu vou fazer uma leitura única aqui, né? Em uníssono, em João 10, 3, que diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus é o pastor, né? Aquele que nos chama pelo nome. Que boa segurança nós temos, né? A certeza de que temos um Deus que nos conhece a cada um de nós pelo nosso nome, individualmente, as nossas necessidades, as nossas incertezas, inseguranças, medos, todas as coisas Ele conhece. Nós vamos louvar agora. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos cantar um cântico de louvor ao Senhor. Cântico bem antigo, já da igreja, bem conhecido, mas que nos lembra de que só há um Deus assim como o nosso Deus. Só há um Deus grandioso, capaz de fazer todas essas coisas, né? Todas as maravilhas que nós já sabemos. Curvarei, nem louvor darei a homem, para rei ou reino algum, jamais darei meu coração, ou cantarei o desejo do coração, a lealdade, a devoção, vão servir aquele que morreu naquela cruz. Somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive, renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor.
deixou seu trono e toda a sua glória para ser humano, um servo sofredor, tão rejeitado e tão maltratado. Que amor é esse ao povo tão imerecedor? Não quis dominar nem julgar, somente nos mostrar o verdadeiro amor. Jesus se entregou, vitória conquistou, foi lá naquela cruz. Hoje estamos livres, temos livre acesso ao Pai por Cristo Jesus. Vamos bem alto cantar, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, que te me restaura, revela e renova. Somente a um Deus assim, darei meu louvor. Nós vamos ainda louvar ao Senhor. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar.
Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Querido Deus, recebe o nosso louvor, Senhor, nesta noite. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu tens feito por nós, ó Deus, pois só Tu és digno, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém. Poder sentar, irmãos. Fazer uma última leitura bíblica, irmãos, que se encontra em Miqueias 7. Miqueias 7, 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Louvado seja o Senhor, né? O Deus que perdoa todas as nossas iniquidades, todas as nossas faltas. Eu vou pedir que nos elevem a Deus em oração, irmã Graziela, e após a palavra, passo a palavra ao pastor. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Quero convidar o pastor João Luiz. Quero convidar também a irmã Raquel. Quero convidar também o Diogo. Nós programamos para esta noite, além do culto que estaremos prestando ao nosso Deus, como já podemos prestar esse momento, né, diante de Deus, a oportunidade para que fosse apresentado ao nosso Deus o Luiz Henrique, que é o filho da irmã Raquel, do Diogo, neto do irmão do pastor João. Comumente eu me sinto bastante agradecido a Deus, tem feito muitas apresentações, e é uma das coisas que Deus tem nos abençoado. Mas nesta noite nós começamos com o pastor João, ele é o pastor, o avô do Guilherme, Luiz Henrique, e disse ao pastor João: nós vamos dar o privilégio ao avô, né, de apresentar o seu netinho, né, nesta noite. E assim ele aceitou, nós acordamos
E é com alegria que nesta hora nós passamos a palavra ao pastor João. Ele procederá à apresentação do Luiz Henrique ao nosso Deus, cumprindo assim esta ordenança que nós tomamos como uma ordem de Deus, apresentar os nossos filhos e filhos de tantas pessoas que nos procuram. Tem uma história que eu não vou contar aqui agora, de uma criança em que eu apresentei. Tenho orado a Deus por essa criança, tenho orado a Deus pelos seus pais. Essa criança, o nome dela é Ida. Me procuraram e eu apresentei essa criança. Nunca mais vi pai, nem mãe, nem a criança. E eu tenho orado a Deus por essa criança, pelos seus pais. Tenho orado a Deus. Mas outra hora a gente fala sobre isso. Pastor João, uma palavra. Boa noite, meus irmãos. Com muita alegria, né, que nós participamos desse momento. Há uns 4, fez agora 3 meses o Luiz Henrique, e nós pedimos à igreja que estivesse orando por essa criança, pela chegada dela, né, tudo que envolve, né, um parto, nós sabemos disso, toda a apreensão, ansiedade que acaba nos acometendo. E o Senhor nos presenteou com o Luiz Henrique, está aí, saudável, né? Graças a Deus, já estava ali quase batendo palma, e a gente agradece a Deus por isso. Agradecer o carinho do pastor Cláudio, né? Em me passar esse momento tão especial. E eu queria pedir permissão ao pastor Cláudio para chamar a Elaine, vir aqui, dizer à igreja que nós não, não estávamos contando com o Luiz Miguel, né? Eu sei que as crianças não estão vindo para a igreja. Mas sabe como é que é Neto, né? Neto apareceu lá e nós tivemos que trazê-lo. Por isso nós comunicamos aí ao pastor Cláudio também a presença do Luiz Miguel, que é bênção também. Então, queridos, Lucas capítulo 2, versículo 22, diz assim: terminados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício segundo estabelecido na lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. A palavra do Senhor era uma ordem ao povo judeu. Para nós herdamos, né, como disse o pastor aqui, uma ordenança, um costume do povo judeu, orientação de Deus, e naquela época se apresentavam os primogênitos machos, né? Nós sabemos que naquela época só os homens tinham direito a algumas coisas. Graças a Deus isso mudou, e hoje isso é estendido também às meninas, que são bênçãos na nossa vida. Então hoje nós queremos apresentar ao Senhor, entregar ao Senhor essa vida que já pertence a Ele com certeza, e Ele com muito carinho, né, nos permite assim compartilhar da vida do Luiz Henrique e cuidar dele, né, da maneira que o Senhor nos orienta. Presente aos pais, a Bíblia diz que a criança, os filhos são herança do Senhor, e uma responsabilidade muito grande para o Diogo, para a Raquel, de cuidar dessa vida que pertence a Deus e não a eles, mas o Senhor, né, presenteia vocês com o direito de cuidar dessa vida, ok? Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar a igreja a estar de pé. Esse não deve chorar, porque já conhece o cheirinho do vovô, né? E nós vamos orar ao Senhor. Quero pedir ao pastor Cláudio que me ajude, estendendo as mãos para cá também. E nós vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentando o Luiz Henrique. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos presenteou com a vida, a chegada do Luiz Henrique, com saúde, saudável, e nos dá condições agora nesse momento de cuidar dele, Senhor. Ajudar Diogo e Raquel na orientação,
na ajuda mútua, Senhor, nos cuidados com o Luiz Henrique. Colocamos diante da tua igreja, Senhor, também o desejo das orações que teus servos, tuas servas, com certeza estarão colocando diante do Senhor por essa vida. Mas nós o apresentamos ao Senhor, como é orientação tua, Senhor. Está aqui o Luiz Henrique, e nós o colocamos diante do Senhor. Que essa vida seja orientada pelo teu Espírito Santo, e que no momento certo ele possa reconhecer ao Senhor como único e suficiente Salvador da vida dele, Deus único na vida dele. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós e já também na vida do Luiz Henrique. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida do Luiz Henrique, hoje e por todos os dias da sua vida. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a irmã Vanessa, que vai nos trazer a mensagem de Deus nesta noite, o pastor João, mas a família estará se retirando, né? Como nós havíamos falado pela manhã, com respeito a solicitação com respeito à assistência ao culto, não permitido, né, a menores de 12 anos para baixo. E falamos pela manhã com respeito a esse nosso compromisso com a solicitação das autoridades, né? Então é a razão do pastor João e a família estar se retirando em função das duas crianças em que está o acompanhando, tá? Irmãos, não estranhem essa nossa atitude, tá? Mas é para cumprir aquilo que nós prometemos. Irmã Vanessa, por favor, convidamos a irmã Vanessa para falar à igreja nesta noite, né? Uma senhora jovem vai falar nesta noite, Dia dos Pais. E temos ouvido a irmã Vanessa em outras ocasiões, Deus tem usado a irmã Vanessa como bênção, né? E eu creio que a fala da irmã Vanessa, aquilo que Deus colocou no seu coração, será bênção para as nossas vidas, não só para nós, os pais que estamos aqui, mas também toda a igreja estará sendo abençoada através da mensagem que Deus vai nos trazer, através da instrumentalidade da irmã Vanessa. Que Deus possa usá-la, segundo a égide do Espírito Santo de Deus, para nos falar. Irmã Vanessa, fique à vontade. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu agradeço ao meu querido pastor, né, pelo convite que me foi dado. Estou extremamente grata e nós sabemos que é de extremamente responsabilidade, né, estarmos aqui falando aos irmãos. Com temor, tremor, né, que nós estamos aqui juntos hoje para cultuarmos a esse Deus maravilhoso. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que eu sentada no banco, a ministração da irmã Famiana, né, no culto, e muito do que foi cantado já está na nossa mensagem. Simplesmente vai fechar, né? Casar, fechar com que o Senhor, né, tocou no meu coração para colocar para os irmãos. Bom, irmãos, eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6,
E nós vamos ler alguns versos. Peço aos irmãos, podeis ficar assentados como estão. E me acompanhem, por favor, na leitura desse capítulo, no livro de Deuteronômio, capítulo 6. E eu lerei alguns versículos, né, desse capítulo. Ele fala assim: estes, pois, são o mandamento, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Continuando no verso 20, irmãos, ele fala assim: quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, estamos nesse momento, Senhor Deus, na Tua casa, Senhor Deus, e eu te peço, Pai, para que me use, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, que nada seja falado de mim, mas que Teu Espírito possa agir em mim, para que seja bênção na vida dos meus amados irmãos, da minha igreja e na minha vida também. Fale, Senhor, a Tua serva, em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Bom, irmãos, se nós pensássemos num tema para a nossa pregação, o que Deus tocou no meu coração é um pai que orienta o filho, né? O nosso maior exemplo disso, né, de ser um pai que orienta um filho, é o nosso Deus, né? O nosso Deus nos orienta em tempo integral, seja na leitura da palavra. Nós vimos no Velho Testamento ele orientando José em sonhos, né? Nós vemos o auxílio do Espírito Santo sempre nos direcionando. Nós que colocamos nossa vida na mão de Deus, nós pedimos o direcionamento de Deus. Pedimos para que Ele fale conosco na nossa vida, através da palavra, seja através, né, até de um sonho, até mesmo nos dias de hoje. Mas a gente que coloca a nossa vida na mão do Senhor, o Senhor está pronto em todo instante a nos direcionar, né? Ele nos deixa como exemplo de como ser um bom pai, porque o Senhor, em primeiro lugar, Ele é amor, e um pai zeloso, né? Um pai amoroso, um pai que guarda, um pai que instrui, né? Ele orienta, ele indica o caminho, né? Muitas pessoas falam, eu sempre falo isso, que a palavra de Deus, às vezes, é muito difícil para entender. Olha, irmãos, se nós orarmos e pedirmos o direcionamento do Senhor, tem coisas que eu falo, né, são tão claras
que é impossível alguém perguntar o que isso quer dizer, porque tem coisas que são diretas, direcionadas. Até quando a Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E muita gente tem dificuldade em entender esse versículo, porque o Senhor é o caminho, Ele é o único caminho a seguir. Né? Então, a palavra de Deus, ela nos orienta de como procedermos como servos, como filhos, né? Desse Pai maravilhoso que é o nosso Deus. E nos orienta não só como cristãos, orienta até na nossa vida particular, orienta até nos nossos afazeres e orienta até de como conduzirmos a nossa vida familiar. Né? Então, nós sabemos desde a criação, a história desde a criação do mundo, todo o caminho, né, que foi percorrido desde a criação até chegar a Jesus, porque o Senhor, Ele cuida de orientar. Ele não nos fez e nos deixou ao léu. Né? Até no próprio jardim, Ele orientou Adão e Eva. Né? Ele teve o cuidado de instruir. Agora, cabe a nós o caminho, a escolha, porque Deus não é um Deus ditador. Né? Ele nos permite escolher. Ele nos orienta o melhor. Você irá escolher qual caminho irá seguir. Então, o Senhor, desde a criação do mundo, Ele nos orienta. Né? Veio Jesus, Ele continuou nos orientando. E Jesus subiu ao Pai, não nos deixou sozinhos, nos deixou com o Espírito Santo e continuou nos orientando, porque, se nós observarmos, a Bíblia não para na subida de Jesus. Continua mostrando tantos outros ensinamentos e ainda nos deixa o Apocalipse como um direcionamento sobre o fim. Lógico que não tem a data, né? Todo mundo procura o Apocalipse buscando uma data. Mas confesso aos irmãos, a data é o que menos importa, porque Ele poderia ter deixado até a data, né? Mas Deus nos deixou toda uma orientação de como nós devemos ser. Então, Deus não nos largou, né? Deus cuida, Deus protege, Deus instrui, Deus orienta, né? Ele tem um comportamento de um pai, né? Amoroso, e até alguns momentos nós somos repreendidos, né? Mas essa repreensão não é de uma forma que muitas pessoas às vezes colocam como um ditador de regras, mas é uma repreensão repleta de amor. Então, até a forma de nós chamarmos a atenção de um filho, o Senhor nos instrui, que não se orienta um filho, se repreende um filho na ignorância, né? Mas a gente instrui para que ele cresça, para que ele evolua, para que ele melhore, né? Como cidadão, como um cristão. Então, Deus, Ele, até durante as nossas adversidades, nós sentimos a presença dEle, esse Pai zeloso, esse Pai ali o tempo inteiro nos orientando. Nós que, de novo, podemos escolher ver Deus agindo no meio da batalha ou simplesmente sentar e lamentar e falar que Deus não está presente, né? Que Deus está ausente. Mas Deus não, Ele está conosco em todo o tempo. Tá? Deus nos deixou grandes exemplos de homens que foram fiéis à palavra e assim foram bem-sucedidos. Né? Deus também deixou exemplos daqueles que se perderam no seu próprio entendimento. Começaram, né, a ser sábios demais aos seus próprios olhos, a tomarem as suas atitudes, né, sem estar debaixo da presença de Deus. Então, Deus orienta que mesmo a gente, né, que se torne aquela criança, como hoje nós vimos o Luiz Henrique aqui hoje, que está começando no seu caminho, né? Desde pequenininho, esse menino se transformará em um grande homem, né? Um grande homem, e principalmente em Cristo. Mas que nós não possamos esquecer que tudo o que nós somos, que tudo o que nós temos, vem de Deus. E é Deus que nos dá. Né? Então, nós não podemos esquecer isso. O homem, no seu próprio orgulho, pode se perder, achar que ele conquistou tudo. Mas se tudo que nós temos, irmãos, é baseado no amor e na misericórdia do nosso Deus. Né? Então, irmãos, eu trago umas perguntas para que nós possamos refletir nessa noite. Não os irmãos apenas, mas enquanto eu estava escrevendo, eu me questionava, me fazia essas mesmas perguntas. Eu acho que nós que estamos buscando viver uma vida espiritual, nós não somos perfeitos, mas nós buscamos ser próximos a Cristo, nós buscamos ser como Jesus. Nós temos sempre que nos fazer uma reflexão. Então,
Como que nós temos vivido a nossa vida cristã? Nós temos ouvido a voz do nosso Pai, né? Temos seguido ao nosso Deus de todo o coração e nosso entendimento. Olha o hino, né, que nós cantamos. Nós temos colocado o Senhor realmente como prioridade nas nossas vidas. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Abba, né? Quando nos identificamos como cristãos, irmãos, é o mesmo que nos apresentar, né, a Deus como nosso Pai. Então, se eu falo que eu sou cristã, que eu sou evangélica, eu automaticamente estou dizendo que Deus é o meu Pai, que eu sou filha de Deus. E nós temos nos comportado como verdadeiros filhos desse Deus tão grande, desse Deus tão maravilhoso e tão misericordioso. Nós temos amado ao Senhor de todo o nosso coração. Nós temos sido exemplo de cristãos. Eu fiquei muito perguntando ao Senhor, né? A gente começa a orar no momento que nós somos convocados, chamados à presença do Pai, a trabalharmos para Ele. E eu pensei, por que não falar diretamente aos pais cristãos? Mas assim, irmãos, que me foi dando a palavra, né? Para sermos pais, né, nós temos o melhor exemplo, que é esse amor de nosso Deus. E para falar do pai cristão aqui, como eu, né, como você, para a gente falar do pai, nós precisamos, antes de ser pai, nós somos marido. Eu falo do homem, né? O homem, antes dele virar um pai, obrigatoriamente ele é um marido, né? Ele tem uma parceira, uma esposa. E antes de se casar, ele é um homem, né, solteiro, né? Um homem cristão, né? E é assim que nós é orientado, né? Então, o pai humano, né, ele passa primeiro pelo estágio de marido e antes ainda como filho de Deus. Um homem temente ao Senhor, ele buscará agradar a Deus, né? Então, todo o seu viver é dedicado ao Senhor. Alguns podem perguntar assim, mas, irmã Vanessa, como todo o meu viver vai ser dedicado ao Senhor, né? Adoramos o nosso Deus, mas nós não podemos viver todo dia na igreja, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, o dia integral. Eu preciso trabalhar até para sustentar minha família. Tá certo, irmãos? Eu não estou falando, até nem a Bíblia fala isso, né? Para se esquecer da família. Família é o amor, né, de Deus. Deus ama a família. É prioridade para Deus, né, a união das famílias. Mas eu falo para a gente viver Cristo. Você não precisa viver Cristo apenas na igreja, apenas no momento de oração, apenas no momento de louvor, ou na reflexão da pregação. Nós somos cristãos em tempo integral. Nós saímos pelaquela porta, nós continuamos sendo igreja. Até a irmã Fabiana, durante o período das reflexões online, né, falou muito claramente isso. Nós somos igreja. E nós somos vistos como igreja. E nós somos apontados como igreja do Senhor. Mesmo que, por algum momento, o irmão possa esquecer disso. Mas as pessoas estão atentas a isso. Então, nós somos cristãos de forma integral. No caráter, no testemunho, onde quer que possamos ir, em qualquer lugar que estivermos, nós somos cristãos. Então, não é fácil, né, ter esse comportamento de forma integral, né? Ninguém aqui está falando que devemos ser extremamente perfeitos, mas nós devemos buscar a perfeição. Se você está trabalhando como cristão, um homem de Deus, você deve ter caráter no seu trabalho, você deve ter compromisso, você deve ter uma postura de homem cristão. Por quê? Para a gente poder chegar nos filhos, irmãos. Porque um homem íntegro, ele será um marido íntegro, ele será um bom pai. Vamos só ler o primeiro versículo no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Eu vou pedir, por favor, a Débora, que coloque. Está aqui também. Até esqueci, irmãos, me perdoem na primeira vez. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus.
e desviava-se do mal. Né? Jó foi um excelente pai. Jó oferecia sacrifício por todos os filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, né? 7 meninos e 3 meninas. Mas Jó, até nisso, ele mostrava a integralidade, né? Ele oferecia sacrifício por todos os filhos. Ele não mostrava preferência por um ou por outro, né? Jó, ele tinha esse compromisso. E Jó cuidava de todos os filhos. E é interessante a gente pensar, irmãos, que esse homem íntegro, a prioridade dele, mesmo sendo extremamente rico, ele era muito rico. Jó era extremamente rico. Os irmãos já pararam para olhar o quanto Jó tinha na Bíblia? E um homem tão rico assim, irmãos, não era um homem desocupado. Não dava para ser desocupado. Hoje a gente vê as empresas, né? Se o dono larga a empresa de lado, a empresa tende a falir, ou, né? Há uma certa responsabilidade máxima, né? Com as empresas, com o trabalho, mesmo quem não tem a sua própria empresa, tem metas a cumprir ao final do mês. Jó não era um homem desocupado, para ele manter esses rebanhos todos, manter tudo funcionando muito bem. Ah, irmã Vanessa, mas ele era rico, ele tinha muito funcionário. Tinha, mas o dono tem que administrar isso tudo. Então, Jó era um homem extremamente ocupado. Mas ele era um servo de Deus, um homem íntegro, reto, temente a Deus. E a prioridade de Jó era a família. Então, Jó acordava cedo e oferecia sacrifícios pelos filhos. Ele dedicava a sua vida a Deus em primeiro lugar. Será que se Jó levantasse e falasse, eu tenho que resolver isso, resolver aquilo, no final do dia eu vou oferecer o sacrifício, será que daria tempo? Jó, ele fez o tempo dele com Deus. Jó deu prioridade à família dele, ao relacionamento espiritual, irmãos. Ele criou um tempo. Ele acordava mais cedo. E ele dedicava os sacrifícios, né, aos seus filhos. Então, Jó se comportava como o sacerdote do lar dele, sim. Né? O que é um sacerdote? É aquele homem, é o cabeça da casa, é a estrutura. Né? O irmão falou sobre a mulher, nós conseguimos muitos espaços, e isso é maravilhoso. Mas o cabeça do lar é o homem, irmãos. A mulher é a ajudadora. Eu lembro quando o pastor até faz casamento, né? Ele faz a questão de colocar a mulher como companheira, não, e como Deus tirou, né, daqui, da costela. Deus não tirou a Eva do fêmur, lá embaixo, do calcanhar, e nem tirou da parte de cima, de um osso, né, do frontal. Deus podia ter tirado do osso frontal. Deus é Deus. Ele escolheu quem? Uma parceira, uma companheira. Mas o homem tem o papel no lar, irmãos. Do mesmo jeito que a mulher tem os papéis dela, o homem tem o papel. E o papel do homem é ser homem cristão de Deus, fiel, temente a Deus, sacerdote do lar, companheiro dos seus filhos, das suas filhas, né? Orientar, assim como Deus nos orientou. Eu vi durante essa semana, a Semana do Dia dos Pais, a gente ouve tanta coisa, né? Ah, mas porque eu até vi uma brincadeira que tem um rapaz que ele fala sobre, desculpa até esse termo, irmãos, as coisas raiz e o Nutella, né? O raiz é o antigo, aquele que era legítimo, e o Nutella é o mais recente. E estava falando sobre pais, né? E ele estava falando exatamente que o pai de antigamente, ele conversava com o filho, mesmo que fosse para dar bronca. Vem cá, meu filho. Isso. E o pai atual dá presente. O pai atual dá presente para substituir a presença. As crianças estão crescendo sem um direcionamento espiritual. As crianças estão crescendo sem ver uma integralidade no lar, o papel principal. Estou falando de todas, irmãos? Não, nós sabemos, eu estou falando para cristãos, né, irmãos? Também tem isso. Eu estou conversando com a igreja, né? E o papel do homem cristão. Então, o homem cristão, ele tem uma postura no lar.
né? Uma postura primeiro é com Deus, depois com os filhos. É muito falado em herança, né? Os filhos são herança do Senhor. Mas Jó aqui é bem antes disso. E Jó já tinha essa ideia, que a maior riqueza dele era a família, né? E eu acho muito bonito, irmãos, que ali tem um finalzinho, ó. E Jó desviava-se do mal. É apresentado tanta coisa, irmãos, a esses homens hoje. O mal está aí. Vamos ver aqui, ó, no versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? E nós vamos ver, né, que Deus não permite, irmãos, que Satanás faça o que quer com Jó. Deus põe limite, porque Deus conhecia Jó. Deus conhece, como um pai conhece pelos filhos o nome, Jó também é filho dele. E aí fala, Satanás vem de rodear a terra e passear por ela. É onde nós falamos das brechas. Ele está aqui, rodando, buscando. Aqui não, eu falo na nossa vida, diante de certas situações. A Bíblia diz que ele está ao derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao redor estão os anjos do Senhor. Olha como o nosso Deus. Olha o carinho do Pai. Está supervisionando. Você não está ali solto, não. Você tem um Pai que vigia, que toma conta de você. Você que vai dar brecha a Satanás ou não. Mas os anjos estão ali. O Senhor está com você. Então, Jó desviava do mal. Então, o mal existe. Não só hoje, mas desde o tempo de Jó. Então, irmãos, aí entra toda aquela coisa que os irmãos conhecem, que já fizeram até hino sobre a vida de Jó. Muita gente canta, sem, eu acho, conhecer, né? Existe o ver e o enxergar, né? A diferença. E Jó, só lá no capítulo 42, né? Nós vemos o que aconteceu com Jó. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, aí veio falando a quantidade, né? Também teve 7 filhos e 3 filhas. Aí fala o nome das meninas, e chamou a primeira Gêmima, e a segunda Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. Desculpe, irmãos. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Olha aí, tratando todos iguais. E depois disso viveu Jó 140 anos. Olha que bênção, irmãos. E viu a seus filhos, os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. É de arrepiar, irmãos. Então, nós vemos assim as maravilhas que o Senhor faz. Não é só para o homem ali, mas o Pai, ele abençoa os filhos. Deus abençoa os filhos dos filhos. Então, irmãos, eu pensei muito em Jó, porque Jó, ele realmente era ocupado, e a maior desculpa o termo, mas eu não conheço outra palavra, dos pais atuais é a falta de tempo. E as crianças têm crescido admirando a quem? Vendo a postura de quem? As crianças têm conversado com quem? Quem tem sido o referencial do seu filho? Irmãos, isso serve para pais e mães. Mas hoje é dia dos pais, né? E, ao passar dos anos, nós vemos as tarefas muito sendo atribuídas às mães. Eu, quando era pequena, eu vestia a camisa 11 do meu time, da escola, porque eu sempre ouvia, de pequenininha, que meu pai era bom no futebol. E meu pai era atacante. E quando meu professor falou, você tem jeito de atacante,
Aí eu, minha camisa é 11. A camisa do número do meu pai. E aí falavam, não, mas antigamente os homens eram mais grosseirões. Meu avô era muito brabo. Mas meu avô perguntava como é que eu estava. E aí, menina, tá tudo bem lá na tua escola? Aí eu falava, tá, avô, tá tudo bem. Aí ele, que bom. E aí meu avô contava histórias da roça, de mula sem cabeça e não sei o quê, e tudo isso. São históricos que estão aqui, que me construíram. Tudo ao meu redor foi construído pelo que eu vivi. Quem sou hoje é reflexo lá da Vanessa, como o Luiz Henrique veio aqui pequenininho e foi ganhando informações. Tem uma foto rodando aí no Dia dos Pais, que é um pai segurando o filho. E assim, o pai, né, cheio de buracos, né, para completar o filho. Né? Ou seja, tudo que o pai é passado para o filho. Né? Então, irmãos, a minha colocação hoje é um pouco complicada nesse aspecto, porque, ao longo do tempo, foi se faltando tempo. E, para complicar a história, a mulher passou a trabalhar, o que não é ruim. Eu mesmo trabalho, graças a Deus. Nós fomos trabalhar para ajudar na casa, não para competir. Nós fomos como companheira. Nós fomos ser o quê? Nós fomos buscarmos, né, serem auxiliadoras. Mas cada um tem o seu papel. E hoje eu vejo muito, eu falo porque eu tenho muitos amigos cristãos. E aí, conversando, você já fez a lição de casa com a criança? Tem se conferido muito ainda a responsabilidade à mãe. Porque tem aquele versículo, né, irmãos? A mulher sábia edifica a sua casa. Então, a mulher ela tem que tomar conta de tudo. Não é, irmãos? Cada um tem um papel a ser seguido. A mulher nunca será o sacerdote do lar. Ela pode, no caso, né, de julgo desigual, a mulher vai orar. A Bíblia diz que o marido e os filhos serão abençoados por ela. Mas aí isso varia muito. Né? Existe uma série de fatores mais difíceis, bem mais. Mas, em caso do casal cristão, irmãos, o homem tem o papel, sim, de orientar, de ser sacerdote, de ter a postura de pai, do pai olhar, do filho olhar e saber, essa é a postura de pai, é assim que meu pai trata a minha mãe, é assim que eu tenho que tratar a minha esposa, é assim que meu pai me trata, quando eu tiver meu filho, é assim que eu vou tratar, eu vou cuidar do meu filho, poxa. Ninguém é perfeito, irmãos. Tem coisas que nós pegamos dos pais e falamos, nossa, isso eu vou copiar. Isso já não sei muito. Nem tanto. Ninguém é perfeito. Mas nós temos que ter um referencial bom de um homem íntegro, temente ao Senhor. Né? Muitos querem ver o filho cantando, trabalhando, fazendo isso e aquilo na igreja. Mas não faz nada. Né? Então, assim, nós temos que ter, irmãos, essa responsabilidade. E confesso aos irmãos que eu vejo muitas mulheres hoje sendo chamadas de guerreiras, quando, na verdade, são sobrecarregadas. Porque, às vezes, compete ela olhar os filhos, olhar a casa, olhar o marido, né? Olhar a parte espiritual de toda a família sozinha, sentar, brincar, perguntar. E eu trabalho na escola pública e já trabalhei na particular. E nós vemos muito isso. A presença muito marcante de uma mãe. E hoje é Dia dos Pais, mas, infelizmente, nós não vemos tanta presença de um pai. Mas trabalha. As mães também trabalham. Umas dão uma escapulidinha mais cedo para ir ver, saber como é que estava o filho. Tem uma história muito legal, vou falar muito rápido, porque já estamos passando, mas é da minha irmã pequenininha na escola. Minha escola era extremamente tradicional, era recreio, a gente não podia correr. Mas não é correr rápido, não, é dar aquele piquezinho. Na escola, a gente tinha que ter aquele padrão, aquele comportamento. E minha irmã foi atrás da colega. Não é de falta de respeito, não, só que ela deu aquela apressada no passo, e nós temos o tio Luiz, que ficou no nosso coração até hoje, e falou para minha irmã,
Jenny, para aí mesmo. E minha irmã ficou lá, igual uma estátua, respeitando a autoridade do inspetor. Quem chega na escola para saber como estão os filhos? Meu pai. Tirou um dia, foi lá ver. Quem está parada no pátio? A minha irmã. E meu pai vira e fala para ela, vamos lá na cantina, papai vai ver alguma coisa, vamos ver. Vamos lá na cantina. Meu pai conhecia a cantina, conhecia quem trabalhava na cantina da escola, conhecia todo mundo da escola. E minha irmã fica parada, respeitando a autoridade do professor, do inspetor. E ele faz assim com a minha irmã, porque realmente, irmãos, não era pique, ela não estava correndo, era uma... Né? E ele fez assim para a minha irmã ir. Aí a minha irmã foi. Mas minha irmã depois conversou, falou com meu pai. Pai, eu estava parada. Por quê? Porque a gente é educado daquela forma. Né? Então, assim, irmãos, nós vemos, às vezes, esse abandono um pouco paternal. Não é só na escola, nem pública. Às vezes, por pagar uma boa escola particular, os pais acham que estão dando tudo, porque está pagando o melhor curso. Mas chega em casa, o filho vai para o quarto, vai ver televisão, vai ficar no celular. E, às vezes, nem mais as famílias, às vezes, não jantam juntas. Aí vai outro dia, acorda, vai trabalhar. E aí passa a semana, será que fez culto doméstico? Será que o pai chegou para o filho e falou, filho, vem cá. Você está em época de prova? Vamos orar aqui pela sua semana de provas. Vem cá, está tudo bem com você, meu filho? Então, irmãos, que nós possamos sempre, tanto as mães que estão aqui, as avós, avós, tios, tias, todos nós temos nosso papel. Mas hoje, né, como é destacado o Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, a gente tem que cuidar do pai todo dia, não só hoje, né? Mas fica esse carinho para o pai cristão, né? Quantas vezes ele orou com o filho essa semana? Quantas vezes ele falou de Jesus? Quantas vezes ele falou de Jesus para o filho? Como Deus colocou lá em Deuteronômio, quantas coisas aconteceu na vida da família deles, que Deus abençoou. Então, quantas vezes essa semana você contou para o seu filho as maravilhas que o Senhor tem feito? Naquele versículo, que darei ao Senhor por todas as maravilhas que Ele nos tem dado. Né? É só no aniversário? É só no dia lá específico? É só na ceia de Natal? Então, irmãos, nós temos que ter ciência da nossa responsabilidade. É a herança do Senhor. Eles estão emprestados conosco. Deus é o nosso Pai e nos ama. E Ele nos deixou esse carinho. A mulher ser submissa ao seu marido, não submissa de... Né? Mas uma submissão de quê? De auxílio, de comportamento, de ajuda, de presença, de fortaleza, de união da família, de ser uma pessoa ali, um alicerce na família. A mulher sabe edifica a sua casa. Mas a Bíblia também diz que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então, que as famílias hoje, né, possam estar refletindo, né, de quanto é importante a nossa fidelidade a Deus, para que ela se reflita na nossa vida pessoal, espiritual, e ajude a construir esses bloquinhos nos nossos filhos, para que eles cresçam, sabendo naturalmente que o Deus dele foi o Deus de Jacó, né, Deus de Isaac, o Deus lá de Abraão. E é o meu Deus, o seu Deus, que fez lá, como em Deuteronômio o Senhor fala, faz maravilhas na vida da sua família, que nos livra de todo o mal que está aí, irmãos, no mundo, e nos fortalece a cada dia, e nos dá ânimo, e nos dá sabedoria, se pedirmos a Ele. Que nós possamos ser bênção nas nossas famílias e servirmos como igreja, uma igreja que ama, uma igreja que cuida,
que abomina o pecado, mas ama o pecador. Com a palavra, pastor. Estamos chegando ao término do culto desta noite, agradecidos a Deus pela mensagem que ouvimos, mensagem, como costumam dizer, mensagem didática, de ensinos, né? De ensinamentos para todos nós. A Vanessa foi muito feliz na mensagem desta noite. Que Deus possa nos ajudar a pôr em prática, né? Palavra de Deus, que é uma bênção para nossas vidas. Vamos ficar em pé, os irmãos que puderem, levantar. Fiquem tristes porque passou 15 minutos, não, porque fiquem alegres, fiquem felizes, porque estamos podendo estar juntos, louvando a Deus e glorificando o nosso Pai Celestial. Nós vamos orar, agradecendo pela palavra que ouvimos, pela vida da Vanessa. Pedir a Deus por esta semana, que o certo será uma bênção para todos nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e aguardamos os irmãos na sexta-feira, né, para o nosso culto de oração. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos, Pai querido, que passamos diante do Senhor, louvando o Senhor e, sobretudo, ouvindo o Senhor nos falar através da palavra do Senhor, na instrumentalidade da irmã Vanessa. Muito obrigado, Senhor, porque Tua palavra, Pai querido, é abençoadora. E nós, ó Deus, recebemos em nossos corações nesta noite, Pai querido, esta bênção em que tão de perto falou a minha vida, eu creio que é a vida de cada irmão. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada irmão, por cada irmã, e também, ó Deus, cultua o Senhor, nosso Deus, conosco. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado, como disse a irmã Vanessa, das nossas necessidades, Pai querido. Até aquelas que muitas vezes nós não percebemos, mas o Senhor sabe, o Senhor tem nos abençoado. E agora, ó Deus, quando estamos, Pai querido, encerrando este culto, em que tributamos ao Senhor, receba, Senhor, como dádiva dos nossos corações, Pai querido. Muito obrigado, Deus, porque nós voltamos a reunirmos para o louvor da Tua glória. Muito obrigado, Senhor, porque isto, Pai amado, traz alegria aos nossos corações. Pedimos, ó Deus, por esta semana que se inicia, guarda as nossas vidas, ó Deus, ao sairmos de casa, ao retornarmos às nossas casas, ó Deus, que a Tua boa mão possa nos proteger, nos livrando, Pai querido, de todo mal, Pai amado. A nós, os nossos familiares, o Pai querido, e aqueles que buscam o Senhor, aqueles que estão buscando a vontade do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue, Pai querido, orientando a igreja, para que todas as nossas realizações da Tua igreja, Senhor Deus, seja ministrada, seja direcionada, Pai querido, pelo Santo Espírito, aquele que veio para nos ajudar. Leva de volta nossas casas, Pai querido. Cuida das nossas necessidades, Pai amado, e nos abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai celestial, e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, possa nos acompanhar, possa acompanhar toda a igreja do Senhor Jesus, em todos os 4 cantos da terra, hoje e pelos dias da eternidade. Toda a igreja diga amém. Amém. E assim nós concluímos o culto desta noite.